A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos na mesa somente convidados de fora de São Paulo. Então, representando o grande estado de Minas Gerais, temos aqui Alexandre Senra, cirurgião plástico. Temos também aqui do meu lado, como uma legítima representante do estado de Minas Gerais, embora tenha nascido em São Paulo, Bruno Assunção, que é CEO da Líder Aviação, e, por fim, Andrew Lage Hancock, que é fundador da Inc. Capital e também um grande conhecedor do mercado financeiro, uma carreira de mais de 20 anos em bancos e instituições financeiras. Começando por você, meu caro Andrew, esse Lage do seu sobrenome tem a ver com o Parque Lage do Rio de Janeiro? Tem, Luiz. Obrigado primeiro, Money Report, pelo convite. É uma honra estar com convidados de fora de São Paulo pela primeira vez aqui na Money Report. Sou amigo de longa data de vocês. E sim, o Lage vem do meu tio-avô, Henrique Lage. Ele construiu o parque. Tem uma história de amor por trás, né? Gabriele Belzoncini, ela era uma cantora lírica italiana e, de fato, muito famosa na época, na Itália. Ela veio para o Brasil em 1912 e fez uma apresentação de Dalila, Sansão e Dalila, no Teatro Municipal. E tinha uma parte de nuance bastante sexy, né? E ele ficou apaixonado por aquela Dalila, a convidou para jantar, ela não aceitou. E, de fato, depois de 5 anos tentando, viajando o mundo atrás dela, ele conseguiu conquistar e, de fato, construiu o parque em homenagem a Gabriela, né? Então, aquele pórtico na entrada tem um palco no fundo, em cima da piscina, onde ela fazia suas apresentações e, de fato, passou bastante tempo na família, né? Meu avô, Jorge Ivan Lage, era primo irmão e tocava as empresas da família Lage na época. Bom, já que a gente está falando em avô, eu vou falar aqui do avô da Bruna, que é o fundador da Líder, né? O comandante José Afonso Assunção. Eu queria que você falasse um pouco do seu avô e explicasse por que eu brinquei com a história de que não tem ninguém de São Paulo, já que você nasceu aqui. Bom, o comandante José Afonso, hoje, aos seus 92 anos, segue sendo um jovem, porque eu digo que as pessoas só envelhecem quando elas param de pensar no futuro. E o comandante segue ali pensando no próximo passo, o que vem à frente. E ele é um visionário. E assim ele construiu a Líder em 1958. Esse ano nós completaremos 67 anos de operações. E assim ele fundou a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Então eu tenho muito orgulho dessa história e hoje eu sigo aqui levando esse legado adiante, apesar de que muitas vezes as pessoas imaginam que essa minha entrada na empresa ela foi de forma natural, mas não foi. Eu estou na Líder apesar de ser da família. Bom, explica por que você é considerada mineira se você nasceu aqui em São Paulo. Pois é, eu nasci em São Paulo na época em que meu pai ele era superintendente da empresa e ele veio tocar a base São Paulo. E por aqui, depois do meu nascimento, eu permaneci por 3 anos. Acho que o sotaque não ficou, né? Acho que o meu sotaque é muito mais mineiro do que aqui de São Paulo. E nós voltamos para Belo Horizonte, que é a origem da Líder, né? Nós somos uma empresa mineira que, diferentemente de grandes empresas, né, que mudam a sua sede para São Paulo, nós permanecemos em Minas com as raízes fortes lá em Belo Horizonte. Bom, seu avô é um exemplo de longevidade e nós temos aqui um grande especialista no tema, que é o Alexandre. Hoje a gente vê um movimento muito grande em torno desse assunto, especialmente entre as elites econômicas, as pessoas cada vez mais se inteirando sobre o assunto e tentando antecipar, digamos, um bem-estar na velhice, porque não adianta nada chegar aos 100 anos não chegar bem. E não chegar bem, né? Obrigado a Luiz, o Cris, pelo convite. Acho que a mesa está bem misturada, nós dois mineiros, minha família do Rio e eu morando em São Paulo há 18 anos. Então está uma mistura bem boa.
Conheço a Bruna desde pequena, amigo da família, e minha família é do Rio, mas morando em Belo Horizonte e agora em São Paulo há 18 anos. E não foi combinado, né? Não foi combinado, ninguém sabia. Essa questão da longevidade hoje é uma coisa muito importante porque isso tem sido uma tônica e é uma conversa que a gente tem no consultório praticamente com todo mundo. Porque não adianta você chegar aos 100 anos e não chegar bem. Existem 4 pilares da longevidade que a gente tem que elencar, que são muito importantes, que é os 4 M's: Move, Meals, Mastery e Mind. Então, movimentar, você tem que ter músculo, não adianta você chegar aos 100 anos sem músculo, sem atividade física, que te gere uma capacidade física que te dê qualidade de vida. O Meals, a alimentação, hoje o pilar da alimentação é muito importante. Se você não comer bem, você não vai ter qualidade de saúde. O Mastery, que é a questão de você estar fazendo seus check-ups, estar sempre atento aos indicativos que ao longo da vida você vai ter para poder tratar bem dessa saúde. E o Mind, hoje é muito importante a questão da cabeça. Se você não tem uma plasticidade cerebral boa, você vai ter outros tipos de doença e isso não vai. Então, dentro da cirurgia plástica é muito importante. Eu falo isso, não adianta o paciente estar lindo, maravilhoso e ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem de saúde. Então, a longevidade hoje, os 60 a mais, ele faz com que as pessoas tenham uma previsibilidade maior de vida. Eu estava brincando com a Bruna aqui agora, que a Bruna no início do século era uma senhora, hoje ela é uma menina com a idade que ela tem. Hoje a estimativa de vida no início do século era 34 anos. Hoje a estimativa de vida é 76 e provavelmente daqui a 10 anos já vai ser 80 e tantos e 100. Essa geração que está nascendo hoje está nascendo para viver 100, 125 anos, mas tem que viver bem. Bom, mas a gente está falando nessa questão aí dos 4 M's, mas eu vou recordar aquela série Blue Zones, né, Zonas Azuis. Tinha também uma questão de espiritualidade e também de convivência com a família, com os amigos, né? Isso é importante também, A né? espiritualidade não significa religiosidade. A espiritualidade, ela é uma coisa que faz parte e que hoje está muito, muito ligada à questão da saúde. A gente consegue ver que a pessoa mais espiritualizada, ela tem uma qualidade de saúde maior e ela vai viver. A questão interrelacional, a questão de se relacionar, ela faz parte de uma forma tão evidente hoje que a pessoa que tem um círculo social, que se relaciona, que conversa, que brinca, que sai, que encontra, essa pessoa vai ter mais qualidade de saúde também. E a gente vê isso de uma forma muito interessante. Uma situação muito interessante que eu escutei outro dia, que os pacientes que operam catarata, você vai operar catarata, que é a opacificidade do cristalino, com 65, 70 anos. A partir da hora que a pessoa melhora a qualidade de vida. Por quê? Porque ela passa a enxergar melhor. A questão da audição, a pessoa que tem uma dificuldade de audição, ela não consegue conversar. Nós estamos conversando aqui, a pessoa surda, que tem uma baixa acuidade auditiva, ela não está interagindo. Então, a questão do interagir hoje é fundamental. Quem consegue se interagir com outras pessoas de uma forma eficiente, ela vai ter. Eu conheço muito o avô da Bruna, meu amigo, comandante Zé Afonso Assunção, que sempre foi uma pessoa extremamente relacional, super conversado, aquela coisa toda. Está com 92 anos, super bem. Então, esse é o segredo do sucesso. Se tiver que falar alguma coisa em relação à longevidade, essa é a questão que é mais importante. Se relacione, viva a vida de uma forma plena e se relacione o máximo possível. Com isso, você vai ter um gap aí que vai lá na frente e você vai viver muito. Bom, se círculo social significa longevidade, o Andrew vai viver até uns 150 anos, então. Qual é a importância do networking no teu negócio e como é que você tem tocado essa questão agora que você está num momento diferente da tua carreira? Depois de ter passado investment banking, né, no BBA, Unibanco, depois 8 anos Credit Suisse, 5 anos JP Morgan, Bradesco, a gente vendeu a plataforma onshore, o último ano e meio no Julius Baer, e de fato o mercado americano ele tem um caminho, né, muito parecido com o brasileiro. A gente está, se analisar a indústria de wealth, muito parecido nos Estados Unidos, década de 90. Né?
A gente tinha 28 bancos nos Estados Unidos, hoje temos 5 bancos que fazem wealth. 90% na década de 90 era tocada pelos grandes bancos, né? Hoje 90% está no independente nos Estados Unidos e 10% do dinheiro está nos bancos. O Brasil hoje tem, arredondando, 2,9, 3 tri de real na indústria de wealth management, onde os principais bancos, Itaú, Bradesco, BTG, Santander, XP, Caixa, Banco do Brasil, detêm 90% desse patrimônio. Os independentes ainda são muito pequenos, Aloysio. Então, a ideia, de fato, de montar uma loja independente focada em ser um one-stop shop para tocar o avião, tocar o helicóptero, a casa de praia, o dinheiro, a sucessão, a parte wealth planning, vem muito na linha dessa tendência global, né? As maiores famílias buscam um lugar para falar de sucessão, falar de longevidade, não só de vida, mas também do bolso, que é um órgão importante, né? Eu faço um paralelo muito grande com a medicina, né? Porque eu acho que a indústria brasileira ela está muito parecida com o cliente que vai na farmácia comprar um remédio e pedir indicação para o farmacêutico. Essa é a indústria de private banking nacional. Enquanto, quando você olha para fora, no mercado mais desenvolvido, né, Europa, Estados Unidos, e a Inc. ela tem essa referência de estar muito próxima dos maiores singles family offices americanos, a gente busca o especialista, né? Você vai no médico, no cardiologista, você vai no médico especialista do pulmão para cuidar do seu pulmão, você vai no generalista que vai ter uma equipe de especialistas para cuidar da sua saúde, estética inclusive. Então é um pouco esse o ângulo, acho que essa é a tendência global. O mercado independente no Brasil cresce a 2 dígitos, né? Você pegar os family offices crescem mais rápido, inclusive, do que os bancos tradicionais. Eu acho que a gente migra muito nos próximos anos para crescimento dos independentes e muito essa saída dessa visão de escala industrial que os bancos têm para um serviço um pouco mais bespoke e de fato que integra todas as áreas do cliente. Você mencionou en passant cuidar do avião. Explica melhor isso, porque tem a ver com o mercado da Bruna. Eu acho que a Bruna pode dar uma aula aqui para a gente, né? Mas a legislação do avião é importante, né? A equipe que cuida do avião, o número de tripulantes, a parte de safety, até a compra, né, de leasing. Você tem várias estruturas de bancos lá fora que ajudam no financiamento dessa aeronave. De fato, comprar a aeronave em si não é você gastar o seu dinheiro para comprar a aeronave. Existem várias estruturas de alavancagem que a gente ajuda a desenvolver também. Então, eu acho que cada família tem o seu DNA, né? Você tem um Gulfstream ER que vai daqui até a Rússia non-stop e tem aviões mais curtos que vão fazer esse fluxo interno no Brasil, que é um país continental, né? Eu brinco como que um país tão desigual quanto o nosso tem a segunda maior frota privada do mundo, né? Então é muito pela questão, acho que geográfica brasileira. E São Paulo com a maior frota de helicópteros do mundo. Maior número de helipontos também, né? E São Paulo está à frente de Tóquio e de Nova York. Então, de fato, para helicópteros. Vocês têm mais helicóptero ou jato hoje? Hoje a nossa frota ela é composta pela maioria de helicópteros, a maioria deles de grande porte, né, onde nós prestamos os serviços para a indústria de óleo e gás. Mas é uma frota super versátil e nós temos também aviões que fazem todo o Brasil e fazem também viagens ao exterior. Mas isso, Andrew, é verdade. Nós somos a segunda maior aviação geral do mundo. E ainda assim nós somos somente 10% dos Estados Unidos. E isso é, de fato, pelo tamanho do Brasil. E a aviação executiva, erroneamente, é associada ao luxo. E eu discordo. Claro que hoje a gente pode considerar que o tempo é um luxo. Ela é uma ferramenta de trabalho. Então, nós temos um dado hoje interessante que 90% dos nossos fretamentos, eles são para fretamentos corporativos, para grandes empresas e para os executivos que precisam otimizar o tempo, né? E os tomadores de decisões, são essas as pessoas que buscam a aviação executiva para o fretamento. E nós somos um one-stop shop, assim como você mencionou no seu mercado, porque nós temos 5 unidades de negócios dentro da empresa e todas elas são complementares. Então, existe a jornada do cliente dentro da Líder Aviação. Então, à primeira vista, ele começa através do fretamento.
E ali, quando ele identifica, né, a importância daquela ferramenta de trabalho, ele passa a considerar, de acordo com o número de horas necessárias, a compra de um equipamento. Então, a nossa área de vendas de aeronaves pode ajudá-lo a identificar qual o melhor equipamento para ele diante das missões que ele tem. E a gente pode também prestar os serviços de gerenciamento, que é quando a líder opera aeronaves de terceiros. Então, a gente eleva muito a segurança daquela operação, né, e reduz custos, porque nós fazemos toda a negociação para a nossa frota, que hoje é composta por 57 aeronaves. Então, melhora valores de combustível, treinamento, todos os custos que negociamos para a frota, a gente repassa para o gerenciado. E nós temos uma unidade grande de manutenção, nós temos 4 bases de manutenção espalhadas, onde prestamos aí nós somos uma oficina multimarca, somos centro de serviços Gulfstream, Honda Jet e dos asa rotativa Bell e também Agosto. Então, a gente presta serviços de manutenção e outra grande área da empresa é o atendimento aeroportuário. Nós temos 22 bases espalhadas pelo Brasil, onde prestamos todos os serviços de solo para aeronave, organização de voos. Então, nós somos um one-stop shop, nós provemos todos os serviços da aviação geral para aquela pessoa que quer ter a sua aeronave. Agora, você falou em óleo e gás, isso foi um turning point para a empresa, né? Explica como é que foi essa grande sacada do comandante José Afonso para entrar num mercado que ninguém estava olhando. Exato, acho que foi de uma necessidade aí a partir, né, das explorações de óleo e gás. Já há muitos anos prestamos esse serviço, se não me engano, se não me falha a memória, nós começamos com esse na década ainda de 70, final dos anos 70, e as empresas precisavam, né, dessa locomoção das pessoas na terra, né, direto lá para as plataformas, e neste caso, nada melhor que o helicóptero. Então, hoje, de fato, né, uma grande área da empresa, nós temos, né, um capital grande investido em equipamentos que fazem esse serviço e estamos aí há muitos anos prestando esse serviço com toda a segurança. Bom, essa questão da tecnologia estar sempre na ponta é algo importantíssimo para a tua profissão também. Como é que você consegue fazer para estar sempre atualizado, indo a congresso? Porque você não tem... o dia tem 24 horas, né? O dia tem 24 horas e cada dia a gente tem mais... Hoje o conhecimento dobra em 2 meses, né? Então é uma coisa muito interessante como que a gente tem que, hoje com inteligência artificial, essa coisa toda, como que a coisa está mudando. Hoje, dentro da medicina, quem não está estudando, quem não está lendo, quem não está viajando, quem não está indo a congresso, esquece, acabou. A importância dentro da medicina hoje, diante dessa rapidez com que o conhecimento avança, a gente tem que ir a 3, 4, 5 congressos internacionais por ano, fora os nacionais. E você tem que lembrar que você tem que trabalhar, você tem que operar, você tem que estar aqui, eu tenho que estar lá no Einstein operando. E como é que eu faço ainda para viajar? É complicado, então a gente tem toda uma logística para poder fazer isso e estar atualizado. E frequentar congressos, frequentar sociedades internacionais para estar com os melhores, para estar vendo as novidades, para poder estar aprendendo. E às vezes o Alexandre manda mensagem às 5 da manhã. Não tô exagerando. A minha rotina é uma rotina de acordar às 3h30, sair de casa às 4h30, chegar no Einstein 15 para 5, 5 horas no quarto do paciente, 5h20, 5h25 no centro cirúrgico, 6 horas começar a operar. Então, essa é a vida, faz parte. E eu sou um cirurgião de primeiro horário e isso é muito benéfico para o paciente que já dorme no hospital, acorda comigo e com o anestesista no quarto, e vai para o centro cirúrgico e opera e 9 horas da manhã está no quarto e no fim do dia está em casa. Então isso é uma facilidade que a gente tem e estando num hospital feito Einstein, que hoje é o 22º melhor hospital do mundo, é um orgulho para a gente estar dentro de uma instituição desse porte e dessa qualidade. E tudo funciona, é um relógio. É igual a aviação tem que funcionar, é igual o seu mercado de capitais tem que funcionar, o ELF. É importante e a tecnologia está presente nisso. Tudo no hospital funciona de uma forma muito eficiente porque tem muita tecnologia envolvida. E dentro da medicina a gente tem hoje uma capacidade de prever o adverso de uma forma muito, muito forte. E isso cada vez implementa uma qualidade de atendimento e faz com que o processo assistencial seja mais eficiente. Quando você começou a tua carreira, eu imagino que as mulheres eram a maioria esmagadora.
Hoje os homens devem ser uma parte importante da tua Há carteira. muitos anos, Aloysio, eu já tenho no consultório 30% de homens. Há mais de 10 anos, há 13 anos atrás, eu apresentei um trabalho nos Estados Unidos que tinha 29,4% de homem no consultório. Eu opero muito homem. O homem quer fazer pálpebra, o homem quer fazer lipo, quer mexer na papada, quer tirar a ginecomastia, a mama, ele quer tratar o abdômen. Ainda bem que tem mais mulher, mas o homem crescendo muito, isso já é uma constante. Eu lá atrás já tinha muito homem, mas hoje eu acho que a grande maioria dos colegas atendem muito mais. Talvez a minha estatística hoje seja superior a 30%, talvez esbarre quase em 40% de homem no consultório. Uma cirurgia que eu faço muito, uma cirurgia de pálpebra, é uma cirurgia que o paciente procura bastante. Ninguém vai escapar de uma cirurgia de pálpebra. A lipoaspiração é a mesma coisa. Claro que dentro do universo feminino você tem prótese de mama, lipoaspiração, abdominoplastia e por aí vai. Cirurgia de face, cirurgia de nariz, mas no final das contas, essa pergunta é uma pergunta que é uma constatação de uma realidade. Hoje o homem procura muito mais do que procurava. E existe um approach diferente para tratar o homem. O homem não passa creme no rosto, ele passa um produto para melhorar a qualidade da pele. Então tem todo um diferencial para você atender a Bruna e atender o Andrew. São completamente diferentes. Tudo bem que o resultado tem que ser bom nos dois, mas tem que ser. E hoje o homem tem menos pudor de procurar a cirurgia plástica, porque ele tem que se apresentar para a sociedade, para o trabalho, para o mundo como um todo de uma forma melhor. Então, quando ele faz, por exemplo, uma cirurgia de olho, ele está descansando o olhar. Quando você olha para uma pessoa, você olha para os olhos. E essa pessoa, se você pega, vai ter uma reunião, o Andrew vai ter uma reunião com uma pessoa, e aquele cara com o olho que nem abre, tudo, você fala, pô, esse cara está morrendo de cansaço, ele está com sono, e às vezes não tem nada disso, é só o aspecto. Então a cirurgia plástica, que mexe muito com autoestima, ela age nisso. Então a Bruna não precisa de fazer nada, mas se vier a fazer alguma coisa, é alguma coisa que a incomoda e que faz com que Bruna, linda, maravilhosa, conheço desde pequenininha, 2 filhos, ninguém fala nem a idade, nem que tem 2 filhos, mas ela sabe se cuidar. E você tem percebido esse aumento da vaidade masculina nos seus clientes? Esse é um bom ponto, Aloysio. Eu acho que o grande empresário hoje, né, a gente tem um filtro na Inc que a gente toca famílias produtivas, né, famílias que estão com barriga no balcão. Então, basicamente, são empresas familiares e C-level ou founder de primeira viagem que ainda não efetivamente gerou essa liquidez, mas a gente está desde o início com aquele disruptor do incumbente, acompanhando aquela jornada, desde a startup, aos rounds de venture que ele participou, série A, B e C, até o IPO, né, que eu comento, que a gente faz essa conexão do mundo tradicional com o futuro. E sim, eu acho que as pessoas querem viver mais, com mais saúde. Eu acho que longevidade é um tema que é tendência global, né? O exercício, eu acho que é óbvio. Eu acho que a alimentação é óbvio, mas o que não é óbvio é a suplementação, né? Então, a suplementação, ela tem entrado, acho que no dia a dia dos clientes, dos pacientes, como algo super importante. A gente investiu fora do Brasil, inclusive na Europa, numa clínica de longevidade, junto com uma das maiores famílias de saúde do Brasil. A gente também está olhando investimentos na área de assessoria esportiva aqui, essa criação de comunidade, né? As pessoas querem ter a troca dentro das comunidades também. E, de fato, eu acho que o impacto do investimento em longevidade vai muito no propósito também de você diminuir o custo da saúde pública, né? Quando você olha o orçamento de saúde pública no Brasil, até mesmo nos Estados Unidos, né? O repasse de inflação de saúde e educação, ela, de fato, ultrapassa a manutenção do poder de compra das famílias e hoje já representa 19% do PIB americano, né? Então, eu acho que esses grandes centros de longevidade vão criar tecnologias, e a gente investe nisso, para que você faça o rollout desses projetos para tornar a saúde pública mais eficiente, mais barata e o acesso à longevidade para diminuir o custo de saúde pública aí para as grandes economias globais, inclusive para o Brasil é um issue, né? A gente tem um modelo de saúde pública que é referência em alguns países, né? E, de fato, eu acho que tem muito ganho de eficiência com tecnologia, principalmente em
inteligência artificial, que é o ângulo que a gente olha. Você falou em empresas produtivas, e eu lembrei do estudo do professor John Davis, Harvard e MIT, no qual ele chegou à conclusão de que se as famílias não têm um negócio, elas acabam perdendo todo o dinheiro ao longo de décadas, né? Ele fez uma série histórica das 500 maiores empresas da revista Fortune, 1930 até agora, e ele viu que tem um ciclo de 20 anos para que essas famílias percam todo o dinheiro, porque acabam não gerando. E qual é o conselho que você dá para esses herdeiros que hoje pegaram um dinheiro ou por herança, ou então porque as famílias venderam suas empresas? Como é que eles podem proteger o patrimônio no mundo em que o dinheiro vai embora se eles não tiverem uma ação mais empreendedora? Esse é um excelente ponto, Aloysio. A gente teve, de 2020 para cá, mais do que o dobro da multiplicação da base monetária global, né? Muito incentivado pelo easing do Banco Central americano. E a gente vai passar nos próximos 10 anos pela maior transição patrimonial da história da humanidade, onde a segunda geração que está assumindo a gestão desse patrimônio tem uma visão de relação com o patrimônio muito diferente da anterior, né? E essa geração ela quer olhar a história por trás do investimento, ela quer ter uma visão de quem são as pessoas e o propósito dessas pessoas por trás, e não só o retorno, né? E eu já venho falando isso há muito tempo. A gente já investe em tecnologia no Brasil, inclusive desde 2015, em alguns fundos de venture capital local, e era muito contrassensual, né? Você comprar um negócio de longa maturação que vai talvez fazer um exit de 10 a 15 anos, quando o juro estava 14, 25, Selic lá em 15, né, com Dilma. E hoje a gente está com um cenário muito parecido, e eu acho que é o momento ideal para olhar para a parte de ilíquidos, né, mercado privado. Eu acho que a inteligência artificial vai mudar muito a forma que as famílias investem também. E eu acho que o ponto principal é tentar antecipar e trazer essa geração, a sucessão, para uma conversa no jantar à noite, inserir as crianças, os adolescentes já para o dia a dia, e trabalhar muito com a educação financeira, que eu acho que é um ângulo que poucas famílias... Tem muito cliente que olha, eu tenho medo de trazer o meu filho para a mesa e falar quanto eu tenho de dinheiro, porque isso vai deixar ele mais mole, menos ambicioso, com menos necessidade. E eu vejo pelo contrário, né? Eu vejo muitas famílias que fizeram esse trabalho na base etária e inseriram, obviamente, com muito processo, muita diligência, muita educação, deram muita responsabilidade, criaram necessidade e autorrealização para esses jovens, e, de fato, essa geração vem muito bem preparada. Tá? Quando você quis entrar na empresa, na Líder, o seu avô, o seu pai, não lembro mais direito, eles falaram, não, ainda não. Então, conta pra gente como é que foi essa passagem e como é que você acabou entrando na companhia. Claro. Falando sobre legado, né? O legado não é aquilo que você herda, é o que você faz com o que você herda, né? E o comandante, como qualquer empreendedor, quando ele começou, ele pôs a família para dentro. E muito rapidamente ele viu que aquela configuração não seria a ideal para a longevidade da empresa. E para preservar tanto a família quanto a empresa, para que ambos prosperassem, ele segregou essas duas figuras. Então eu cresci, de fato, ouvindo que empresa e família são instituições distintas e que não se comunicavam. É uma espécie de igreja e Estado. Então, mas ao mesmo tempo eu vi ali um grande legado, uma grande empresa, e eu sempre tive muita vontade de alguma forma contribuir para aquilo. Então, quando o comandante empreendeu lá em Belo Horizonte, através de um shopping center, então eu falei, bom, ali não é a Líder, vou tentar uma oportunidade. E pedi um estágio, ele me disse não, pedi de novo, ele me disse não, eu acho que eu herdei um pouco das características dele. Na terceira oportunidade ele falou, vou te dar uma chance, mas eu não acho que eu esteja fazendo algo de bom por você. Eu falei, eu vou te provar o contrário. Então por lá eu permaneci por 5 anos. E naquele momento eu vi que só dependia de mim, o meu legado e o meu futuro. E fui me preparar. Então, fiz diversas pós-MBAs no Brasil. Agora eu estou fazendo, estou estudando fora, estou em Harvard.
E assim eu fui crescendo dentro dessa oportunidade que ele me deu. Então, em 2010, depois de 3 anos no shopping, nós vendemos para um grupo grande. E em 2010 ele me convidou para integrar o time de executivos da Líder. E foi, assim, uma grande oportunidade, eu me sinto muito honrada por isso, porque, de fato, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade, muita consciência de saber que o sucesso que nos trouxe até aqui não é garantia do sucesso futuro. E tudo muda muito rapidamente. Hoje as mudanças são disruptivas e você tem que estar sempre pensando lá na frente. E a líder não é à toa. Que quem lidera não copia, né? Quem lidera inova. E a gente está sempre buscando essa inovação. E, de fato, é muito importante, é o que eu tento mostrar para os meus filhos, a importância do trabalho, a importância desse legado, que tudo que foi construído com muito desafio, com muitos obstáculos, mas sempre, né, com o pé no chão, fazendo o que é certo. Por quê? Porque eles nascem, né, já tendo acesso a muita coisa. Então, eu quero que eles saibam que isso não vem do nada, isso vem de muito trabalho. E eu quero que eles sigam esse exemplo. E, de fato, né, essa segunda ou terceira, no caso, a minha geração, elas têm que saber disso, porque uma coisa é você trabalhar para construir e conquistar, outra coisa é você receber algo pronto. Então, essa preparação das próximas gerações, ela é extremamente importante para que eles tenham a consciência e como eles participam, porque todo empreendedor tem uma família, então a maioria das empresas são empresas familiares. E todo mundo participa daquilo ali. Você vai herdar, querendo ou não, tendo, né, intimidade com o negócio ou não, conhecendo do negócio ou não. Então, a melhor forma de fazer isso é antecipar e preparar essas pessoas para o futuro. Em algum momento você se sentiu pressionada pela figura de sucesso do seu avô, ou então pela trajetória do seu pai? Isso, de alguma maneira, interferiu na tua estabilidade emocional? De forma alguma. Eu tenho muito orgulho dessa história e enquanto eu puder eu vou contá-la e vou levá-la adiante, porque o que ele fez é incrível e o quanto ele contribuiu para a nossa aviação aqui no Brasil, principalmente a aviação executiva, elevando a régua da segurança. Isso é um legado incrível. Então, é um sonho que não fui eu quem começou a sonhar, mas eu tenho o prazer e a honra de levá-lo adiante. Então, eu vou fazer isso. Você vai se transformar em CEO em 2029, né? Em 2029 eu assumo como CEO, então nesse momento eu sigo me preparando e aprofundando em todas as unidades. É um negócio grandioso, hoje são mais de 1.300 colaboradores, 22 bases, 5 unidades de negócios. Então, o que nós fazemos é extremamente complexo do ponto de vista de tudo que entregamos, né? Então, segurança é o nosso principal valor. Eu brinco que segurança não é uma prioridade, porque as prioridades elas mudam ao longo do tempo. Para a gente é um valor. Então, tudo que foi construído, né, é grandioso. Então, meu avô, com essa visão de muito longo prazo, juntamente com o Eduardo Vaz, tomaram, né, esse rumo. Hoje a Júnia é a nossa CEO e então eu estou seguindo aí esse legado com muita tranquilidade, muita previsibilidade e muita segurança também. E você vai substituir a Júnia Hermon, que é uma mulher no mercado dito masculino, né? Como é que é isso? Bom, para mim, assim, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que valoriza a produtividade e a entrega. Então, como Ana Zé Afonso, assim como o Eduardo e assim como a nossa cultura, nunca teve essa distinção. É sempre o quanto de valor cada um ali entrega. Então, eu tenho esse privilégio, mas eu sei que, né, existem mercados que são muito mais masculinos do que femininos, mas eu realmente acredito que eu só posso controlar aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Isso é meu preparo, o meu caminho, o meu legado. Então, a partir da oportunidade que me foi dada, eu fui buscar o conhecimento, eu fui buscar me aprofundar. Claro que pode ser que para muita gente isso demore mais, para muitas mulheres isso demore mais, mas a líder ela tem esses valores muito fortes. Então, eu acho que se a pessoa ali está numa empresa em que não é valorizada pelo que entrega, acho que repense os valores, veja se os valores daquela empresa têm a ver com os seus. Uma curiosidade minha, no almoço de domingo você já chamou seu avô de comandante ou seu pai pelo nome ou não? Não, eu geralmente chamo ele de avô. Eu brinco que meu avô é um querido, agora meu chefe é duro.
é bem, bem exigente. O Alexandre, você conhece a família há muitos anos, é assim mesmo? O comandante ganhou esse nome, né? E todo mundo trata o Zé Afonso como comandante. Eu acredito, essa brincadeira eu chamo de avô, Ana Beatriz, mãe dela, devia chamar de pai, mas o comandante era o nome, né? Todo mundo tratava o comandante Zé Afonso como comandante. E é uma figura agradabilíssima, super simpático, um doce de pessoa e uma pessoa que criou uns laços com toda a sociedade, a comunidade e mudou esse mercado de aviação no Brasil. Então, eu acho que a aviação do Brasil tem antes de Zé Afonso e depois de Zé Afonso. O comandante fez isso de uma forma muito eficiente. Estou lembrando aqui, Bruna, da festa de 40 anos da Líder, que ele levou Roberto Carlos para cantar em Belo Horizonte. E fez uma bela festa, e eu lembro do comandante me ligando e falou assim, você vai estar na primeira fila, e eu estava numa mesa de primeira fila. Quer dizer, era um cara espetacular, um cara que sempre, e até hoje, muito bem de cabeça. Essa longevidade que a gente começou o programa falando sobre isso, esse é um baluarte da longevidade, comandante Zé Afonso Assunção. Ô Andrew, você tem outros comandantes na família também, né? Conta aí pra gente. Meu avô foi da Força Aérea, Base Aérea de Guaratinguetá, e foi a primeira turma da aeronáutica convidada para fazer treinamentos de caças e aviões de guerra nos Estados Unidos. É 62 isso. Não era Top Gun ainda, porque não existia esse termo, né? Mas, de fato, inclusive ele acabou ficando por lá, que sofreu um acidente. Mas era em Pensacola ou não? Era no Texas. Eu não sei o nome da base aérea, mas meu pai, ele faleceu quando meu pai tinha 7 anos. E por conta dessa queda nesse treinamento, ele ficou em Washington, em tratamento, inclusive, e acabou falecendo lá, efetivamente. Então, eu acho que despertou essa paixão pela aviação para meu pai. Meu pai foi depois de pilotar no Brasil, foi para a Ásia como piloto civil, né? A convite da JAL, em 2008, a JAL quebra, e troca os aviões dela por aviões mais eficientes da Embraer, que é uma empresa que a gente tem que ter muito orgulho, né? Porque conseguiu entrar no mercado de aviação privada e inclusive comercial com aviões menores e saiu daquele pacote Boeing, Bombardier, Airbus de células maiores, né? De charutos maiores. Então, o Japão é um país geograficamente pequeno, de rotas curtas, então ele foi como comandante para lá fazer esse treinamento e trabalhar com a área de safety da JAL na época, em 2008. E ficou bastante tempo na Ásia, depois Hong Kong Airways. E hoje ele trabalha como consultor, mas está mais aposentado em Lisboa com a família. E seu pai fala japonês ou não? Minha irmã fala. Minha irmã é 11 anos mais nova e você tinha aquela base de pilotos expatriados que botavam os filhos em escolas britânicas e americanas. Meu pai, filho de militar, falou, não, você vai aprender o idioma. Ela já falava alemão, porque meu bisavô, por parte de pai, também fundou o Instituto Humboldt, que é uma das primeiras escolas alemãs no Brasil. E ela foi e aprendeu o japonês, ela se comunica. E o kanji, ela chegou, não treinou muito, perdeu um pouco a escrita. Mas o kanji, a gente tem que explicar para todo mundo que kanji é uma das escritas japonesas, né? Tem hiragana, katakana e kanji é o mais ocidentalizado, digamos assim. Exato. Então a Nath trabalha no BTG em Luxemburgo e fala japonês e alemão. Bom, e você tem outro irmão que também está na aviação. Trabalha na Ryanair, o Derek Hancock, ele é comandante em Lisboa. Ryanair é uma low cost europeia e é interessante que ele tem um estilo de vida muito bom, né? Porque dorme em casa, a low cost ela não paga housing ou hotel, então ele sai de manhã, leva o filho na escola, voa, Barcelona, Madrid, Londres, rotas curtas e volta para casa. É um trabalho... como outro qualquer. Qualquer, 9 por 5. É uma vida muito, muito boa. Deu sorte, lá pegou aquele boom de real estate em Portugal, né? Portugal era um país ali em 2012 que estava passando por um problema fiscal grande, assim como Espanha, Grécia, Irlanda. E eu acho que se organizou bem, vendeu a boa parte das empresas públicas, né, para os chineses e organizou o fiscal em 13, 14, fez um dever de casa bom. Hoje Portugal é um berço para americanos, italianos, europeus, ingleses. Algarve. Algarve, Comporta. Portugal mudou o patamar de renda per capita,
real estate, na média, em Lisboa, multiplicou por 4. Né? Você pega bairros que passaram desse patamar de multiplicação, Cascais, com casas que comportam o Hamptons da Europa hoje. Você vai para o Algarve, há 10 anos atrás era mais espanhol e português. Hoje tem todas as nacionalidades, os chineses compraram muita coisa também, então é um país que participou bastante desse fluxo aí de imigração de outros países e hoje é um berço, inclusive para empresas de tecnologia na Europa, com o Web Summit, né, que é uma conferência que é a maior conferência de tecnologia do mundo, em novembro, e de fato a gente conseguiu trazer para o Brasil o Web Summit também, mas em Portugal mudou a economia do país. Bom, falando em tecnologia, eu queria saber da Bruna como é que vocês estão usando inteligência artificial dentro da Líder e se isso teve algum impacto muito forte no agora, porque muita gente fala que vai ser algo do futuro, né? Mas falando de agora, como é que isso mudou? Tecnologia para a gente é algo no presente sempre. Então, tudo que há de melhor a gente traz para a empresa para melhorar os processos e fazer tudo da melhor forma possível. Então, a inteligência artificial ela vai muito de encontro com a forma como nós trabalhamos, que é na prevenção. Então, a gente não espera algo acontecer para tomar atitude depois, né? Então, a gente trabalha sempre na prevenção. E a gente está desenvolvendo a nossa própria inteligência artificial, que vai justamente ajudar nesses processos de manutenção, operação, para que a gente consiga otimizar ainda mais essas rotinas. Porque, assim, para a gente, tudo que há de inovação a gente tem. Então, nós somos a primeira empresa de aviação executiva a ter o Electronic Flight Bag, isso é uma certificação da ANAC, para que a gente não tenha papel a bordo. Nós temos o diário de bordo também digital, com a certificação ANAC. Então, tudo isso já faz parte da nossa rotina. Então, a inteligência artificial, nós já estamos trazendo para o nosso dia a dia para justamente melhorar ainda mais os processos. E, neste caso, muito na prevenção. E falando em prevenção, como é que ela ajuda na longevidade e na cirurgia plástica de maneira geral? Na cirurgia plástica, como tudo na vida, eu acho que a tecnologia veio para ficar, ela só vai aumentar. Essa questão da inteligência artificial é uma coisa impressionante. Eu tenho uma paciente querida que tem um fundo no Brasil, mas que só mexe com startup fora do país ligada à saúde. E são fundos enormes, de milhões e milhões de dólares, e quando a gente conversa um pouco sobre isso, a gente fica impressionado o que tem para acontecer. São empresas, são startups que na hora que explodirem vão explodir de uma forma impressionante. E por quê? Porque se chegou à conclusão que a saúde depende de tecnologia. Então hoje, juntando a inteligência artificial com essa coisa da saúde, a gente, infelizmente, algumas especialidades médicas vão deixar de existir. Por quê? Porque você vai ter a inteligência artificial literalmente opinando. Então o exame, eu vi isso na China, quando eu visitei a China, já se fazem exames que vão bater, na hora do exame, vão bater com as imagens, bilhões de imagens que já tem, e vai sair o resultado. Então esse exame que deixa de ser operador dependente, vai deixar de ter um médico, claro que vai ter que ter uma supervisão, essa coisa toda, mas já vai sair. Então a parte de imaginologia, radiologia, é uma área que tem muita tecnologia e que a tecnologia está chegando para literalmente tirar emprego. E com toda certeza a capacidade da inteligência artificial de avaliar o que tem ali naquela imagem é uma coisa impressionante. Então, no final das contas, você me perguntou o que isso vai impactar a cirurgia plástica. Existem hoje muitas tecnologias que vieram para ajudar muito na cirurgia plástica. Existe muita tecnologia que ainda vai precisar do meu braço para poder fazer a cirurgia, mas a tecnologia vai ajudar. E existe tecnologia, não existe mágica também. Às vezes é vendido como uma mágica, que você vai fazer um procedimento com um aparelho XYZ e vai resolver seu problema. Não é bem assim. Ainda vai precisar cortar muito, ainda vai precisar puxar muito, vai precisar dar muito ponto para ter o resultado que a gente precisa. Mas a tecnologia veio. Hoje, Aloysio, do ponto de vista educacional, acadêmico, outro dia, agora, um tempo atrás, eu fiz um teste muito interessante. Peguei um artigo de 16 páginas e joguei ele no chat GPT, que agora é 5.
que é melhor do que o 4, tem menos alucinação. Tá? Cada dia está aumentando, vai para o 6, para o 7. E julguei, e eu já tinha lido o artigo. E ele, em um parágrafo de, sei lá, 15, 16 linhas, me deu o que interessava. Então, aquele PDF que foi julgado dentro da atividade é suficiente. Quanto que a gente ganha de tempo? A Bruna estava falando que a aviação executiva é tempo. O executivo ele não quer chegar no aeroporto 1 hora antes, passar por raio-x, para esperar, para ter atraso, para voar. Ele já chega, entra no avião e pronto, acabou. Então o tempo hoje é muito importante e a tecnologia veio para poupar tempo. E dentro da medicina, e em especial várias especialidades, eu incluo a minha, cirurgia plástica, a gente tem tecnologia. Eu faço lipoaspiração a laser há mais de 20 anos. É uma tecnologia que veio para ficar. Há 20 anos atrás eu enfrentei muita dificuldade, as pessoas não acreditavam. Hoje é uma coisa comum. Por quê? Porque a gente desbravou esse mercado e provou que era menos traumática, inchava menos, recuperava mais rápido, tirava mais gordura. Então, tudo isso veio para ficar. Então é difícil falar, nas nossas 3 áreas aqui, a tecnologia é uma coisa que tem um impacto muito grande. E esse impacto é uma coisa irreversível. E no mercado financeiro, além dos day trades, o que isso impacta? Eu acho que tem 2 ângulos aqui, tá, Luiz? E muito bacana ter esse tipo de conversa, porque você pensa, o que é a AI, né? Ele é um agente que ele tem uma base de dados e ele tem hoje um processador da NVIDIA, o B200 é o último, que organiza muito rápido essa base de dados a partir de um input de um ser humano e ele te traz informações de uma grande base de dados. Né? Imagina que o Brasil hoje ele é um ator importantíssimo nesse mercado, porque a gente tem uma fluência muito grande digital, segundo e primeiro em diversas apps que você pode mencionar aqui. Acho que a turma já conhece a relevância do Brasil em Uber, Instagram, Facebook e todos esses apps de dia a dia, né? O iFood hoje é uma referência, né? Você tem um grande CEO brasileiro na Prozos, que é a maior empresa de tecnologia da Europa, que é o Fabrício Bloise. Até ganhou Person of the Year da Brazilian American Chamber. Então, acho que o Brasil exporta muito tecnologia. E a gente tem hoje a segunda matriz energética mais limpa do mundo, né? Com 85% do seu grid limpo, onde 65% é rádio, os outros 20% representam solar, eólica e biomassa. O Brasil ele poderia ser um ator muito importante se a gente tivesse uma organização regulatória no próximo ciclo de governo que coloca o país sob o olhar de AI. Né? AI, para você processar o agente com o processador e a base de dados, você precisa ter uma refrigeração desse sistema. Então, o Brasil tem água abundante, tem energia barata. Né? Então, a gente, de fato, tem todo o cabeamento a partir do Nordeste para o resto do mundo. Né? Velocidade e matriz energética, a gente tem os grids, naturalmente, para você exportar e ser um centro de banco de dados, né, de data centers para o mundo, acho que funciona. E a segunda parte, né, como é que AI impacta o meu mercado, né, o mercado de capitais. Eu acho que olhando a indústria financeira, né, quando você olha os grandes bancos de atacado, as intermediações financeiras, isso tem muito fim embutido. Né? Eu acho que naturalmente o registro em blockchain vai diminuir muito o fee de DCM, ECM, M&A, né, que são áreas de investment banking. E quando você olha a alocação de capital, o asset allocation, né, as famílias americanas que hoje representam as maiores famílias do mundo, né, os grandes single family offices, eles têm uma alocação muito indexada a mercado privado. Né, e de fato, o mercado privado é o grande responsável pela geração de alfa desses portfólios. Né. Gerar alfa é basicamente você gerar um retorno acima de um benchmark específico. Né, e quando a gente fala de beta, você está entregando um retorno indexado ao S&P, por exemplo, ao Ibovespa ou ao CDI. Né? Então, beta, naturalmente, a gente não tem muito FII embutido, porque é uma alocação passiva. Né? E os family offices lá fora já fazem uma alocação via ETF, via fundos com custo baixo, e a gente chama de alocação passiva. 60% da carteira líquida indexada a passivo e 40% indexada a privados. E privado é acesso. Né? Então, AI não cria acesso. Acesso é uma relação humana, onde eu conheço uma pessoa
que me chama para alocar na SpaceX, quando o round da SpaceX vale 12 bi. Né? Depois, esse round vai para 120 bi, hoje a empresa vale 360 bi. SpaceX é uma empresa de tecnologia, né? A famosa empresa que deu ré no foguete, que tem uma pinça do Elon Musk, e ela não está no mercado público, né? Ela é uma empresa privada, de capital fechado. Então, isso é uma tendência global, as empresas não virão a público e o alfa está no mercado privado. Por isso que é importante, né? Eu acho que a AI bate muito na parte líquida do dinheiro, onde aquele 2,20 tradicional vai perder muito valor. Mas gerar alfa com dinheiro líquido é muito difícil, é mais fácil você ir para passivo e estar indexado a um benchmark. O privado vai ser o grande gerador de alfa e é um business de acesso que depende muito da relação humana. Né? Bom, já que você está falando de tecnologia e mencionou energia limpa, eu queria que a Bruna falasse um pouco dessa nova iniciativa que é trazer aeronaves que não emitem nenhum carbono, né? Conta pra gente. Exatamente. Esse ano nós firmamos uma parceria com a Beta Technologies. É uma empresa americana que fica em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. E empresa fundada em 2017. E eles desenvolveram o projeto dos eVTOLs e os eCTOLs, que são os aviões elétricos. Então já é uma realidade. Desde que começaram as conversas sobre esses aviões elétricos, a Líder já estuda este mercado, então foram 6 anos e meio de estudos para que nós identificássemos aquela empresa que de fato ia entregar essa mobilidade do futuro. Então, eles estão com 2 modelos, o eCTOL, que é o Conventional Takeoff and Landing, só ele corre um pouco da pista, né, para fazer a decolagem, e o eVTOL, que é o Vertical Takeoff and Landing, isso. Então, já em fase de certificação, a previsão de certificação pelo FAA no 4º trimestre de 2026 e pela EASA, né, que é o FAA, ANAC, nos Estados Unidos, ali em 1 ano depois, que deve bater aí com o Brasil. A gente já também está trabalhando muito junto da ANAC para a gente conseguir trazer essa certificação o mais breve possível. Então, ele já fez o primeiro voo tripulado com passageiros em junho desse ano. Então, foi dos Hamptons para JFK, em Nova York. E nesse voo, o valor, né, que comparado aí ao combustível, na verdade, é um avião elétrico, teve o custo de $8. Então, de fato, é bem disruptivo. Né? Quantos passageiros? Ele leva até 5 passageiros e 1 piloto. Então, diante de todas essas, dos estudos que nós fizemos, né, diversas startups começaram, mais de 500 aí, né, entregando esse avião elétrico, mas de fato a Beta é aquela que vai entregar mais rapidamente esse futuro da mobilidade. Então, nós seremos representantes no Brasil, operadores e vendedores também dessa nova tendência. Quer dizer, vocês vão estar em todas as pontas do business, né? Estaremos. Nós estamos em todas as pontas do final desse programa, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Então, eu agradeço muito a todos, Bruna, Andrew, Alexandre. Obrigado você. Muito obrigado. Agradeço muito a Luiz e Cris pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e dividir aí essa bancada com pessoas tão incríveis. E a gente volta aqui na BMC News na próxima quinta-feira. Até lá.